Pois é, Paulo, é uma vergonha, né? Eu não sei o que é pior ali na sabatina da CCJ do Senado, a forma ou o conteúdo, né? Porque tem lá a relatora que diz que para cada mulher morta, duas são negras, né? A conclusão melhor que eu vi disso foi do Luiz Roberto, que disse para cada mulher burra que existe no Brasil, duas são de esquerda, né? E eu acrescento que quatro são do PT. O outro, que é o Contarato, que é formado em Direito e tudo, né? Que diz que não precisa fazer só meia culpa, não, tem que fazer a culpa inteira. Quer dizer, meia para ele é meia culpa, é culpa pela metade, né? É uma coisa assustadora o nível de ignorância. Só que esses deslizes são menos graves do que no conteúdo. O próprio Contarato dizendo que tinha que empurrar a história contra a maioria e contra até mesmo a Constituição, se fosse por uma causa nobre, né? Ou seja, na cabeça dele, dane-se o Estado Democrático de Direito, dane-se o Império das Leis, se vai na direção que eu julgo o progresso. No caso dele, a bandeira cara, obviamente, era a questão do casamento, da união homoafetiva, né? Aí tem que fazer, atropelando as instituições, né? Quer dizer, é a defesa do arbítrio, da lei da selva. E por quê? Porque essa turma, na verdade, sabe que é uma minoria organizada e barulhenta, que não consegue vencer com essas suas agendas no legislativo, né? E aí, em vez de convencer e persuadir a maioria, prefere governar no tapetão, decretar por meia dúzia de iluministros, né? Então isso é temerário, isso é assustador o que nós vimos ali. Assustador. E o Omar Aziz, como você lembrou, né, inventando da cachola dele que o poder supremo está abaixo de Deus e acima dos demais, ou seja, acabou com a harmonia e a independência entre os poderes. O próprio Supremo já andou dizendo na figura do Toffoli que é um poder moderador, coisa que não está também em lugar nenhum, não está na Constituição. E ao contrário, numa decisão do Fux recente, já estava claro lá que não havia poder moderador. Então, tudo isso é muito sombrio, é muito assustador e mostra o baixo nível dos nossos senadores, hein? Que é a Upper House, né? Que é a casa, via de regra, que é mais enxuta, tem menos parlamentares, com mais tempo de mandato, que é tida como uma casa de elite, justamente para se blindar contra pressões mais míopes, mais populistas, que a Câmara dos Deputados estaria mais sujeita, né? Então, isso vindo do Senado é realmente um negócio assustador. Justiça seja feita, tivemos raras e honrosas exceções. O senador Marco Rogério subiu muito o tom contra esse ativismo, né? O senador Eduardo Girão também, o senador Jorginho. Então, alguns ali se manifestaram sobre esse absurdo que estamos vendo no Brasil. Agora, outros aplaudindo, achando que é isso mesmo, né? E sobre a declaração do Omar Aziz, eu me peguei pensando, Paulo, que eu posso imaginar ali pelo menos uns 3 ou 4 ministros do Supremo que devem ter ficado ofendidos. Como assim abaixo de Deus? Que história é essa? Né? Então, esse é o nível. Você perguntou para a Bruna e também para o Fiuza em relação a se dá para ler muito do que defende o André Mendonça nessa sabatina, né? Ou se ele está jogando para a plateia. Eu vou responder isso da seguinte forma, né? A juíza Ludmila Lins Grilo escreveu isso nas redes sociais dela, exatamente esses dias, né? Depois já da sabatina. Sempre dou a mesma dica para meus alunos concurseiros. Quando chegarem à etapa da prova oral, digam ao examinador exatamente grifado o que ele quer ouvir. Lacrem, se for preciso. Entrem na instituição e ocupem os espaços. Prova oral não é o momento para bancar o independentão. Então, assim, tem que saber jogar o jogo. Ele sabe onde ele está. O trabalho de bastidores, de visita a cada gabinete, é muito mais relevante do que o que ocorre na sabatina, que foi um evento absolutamente politizado, cada um fazendo discursos, e discursos tão assustadores como esses que já apontamos aqui. Então ele jogou o jogo. Eu acho que dá para extrair pouco do que tem ali. Mas esse pouco tem que ser nas entrelinhas, e eu acho que o Fiuza foi no ponto, né? A questão do juiz não ser acusador é uma grande crítica velada, entre aspas, ao arbítrio supremo atual e ao Alexandre de Moraes, o xerife, né? E isso aí saltou aos olhos, né?
Outra coisa que ele tem como personalidade, como pastor, como evangélico, a questão de ser um conciliador. Então não dá para esperar dele o confronto direto, o embate. Eu acho que ele vai ser muito mais alguém que vai pelas beiradas, tentando ali externar nas decisões o absurdo, muitas vezes do colegiado, do plenário ou de decisões monocráticas que sejam. Né? Acho que ele vai muito mais de maneira sutil e tentando ali trazer um outro ponto do que alguém que vá peitar esse esquema montado hoje no nosso STF. Outra coisa que acende uma luz amarela, né, intermitente, é que o Gilmar Mendes parabenizou efusivamente André Mendonça e destacou sua carreira brilhante. Quando o Gilmar Mendes elogia, eu levo minha mão, né, ou a boca ou ao bolso. Né? Agora, veja, a própria Bruna disse, eu prefiro o Gilmar Mendes hoje do que o Barroso. Eu concordo plenamente, e olha que é triste ter que dizer isso, né? Gilmar Mendes. Mas eu tenho um texto sobre isso, então o passado não me deixa mentir. Eu fiz um texto no passado dizendo mais ou menos que o Gilmar Mendes era uma espécie de PMDB do Supremo, enquanto que o Barroso era uma espécie de PSOL. E eu ainda brincava nessa época, entre aspas, a brincadeira, porque acabou se mostrando profética, que o MDB ia salvar o Brasil do Foro de São Paulo, ia impedir o destino venezuelano no Brasil. E o impeachment mostrou isso. Então, o MDB, a gente sabe o que é, né? É uma coisa fisiológica, sem ideologia, defende interesse. O PSOL é o arrogante que quer empurrar a história. E que acha o médium condenado uma figura transcendente e o Cesare Battisti um sujeito inocente. Né? Então, o que o MDB pensa do Cesare Battisti? Absolutamente nada. Ele pode ser útil para mim hoje ou não. Né? Eu prefiro isso do que aquele cara que se enxerga como um iluminado, que acha que habita uma torre de marfim onde o sol da razão, com R maiúsculo, iluminou ali a sua mente e que precisa guiar os demais bárbaros, né? Rumo ao progresso e à justiça racial, social e etc. Então, o Barroso hoje é uma das figuras mais perigosas do Supremo, ao lado do... não sou eu que estou dizendo, abre aspas, o que a gente lê por aí, cão raivoso, né? Ou seja, alguém que estaria descontrolado, como o Torquemada, né, dos bolsonaristas, que é o Alexandre de Moraes. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar à frente. Né? O André Mendonça vai conseguir, com jeitinho, melhorar um pouco essa postura do Supremo, trazer mais institucionalidade, constitucionalidade ou não. Em várias respostas objetivas, ele destacou a importância de seguir a Constituição. Né? E aí vem a questão da religião também. Né? Então, por que ele vai lá na hora de agradecer e fala que foi um salto para os evangélicos e um grande passo para um homem? Né? Primeiro que ele sabe a quem ele deve a vitória, a força dos evangélicos pelas suas bancadas, com certeza foram fundamentais ali para a sua aprovação. Mas mais do que isso, por que o Bolsonaro prometeu alguém terrivelmente evangélico? Por que isso é importante? Por que isso veio à tona na sabatina? Porque alguém evangélico tem a bússola moral, via de regra, apontada para certos valores que não... a política pública não é feita num vácuo de valores. Então eu acho muito curioso o preconceito dos iluminados com os religiosos, né? E sem perceber que eles defendem uma religião só que política, secular, que é a ideologia, né? A Revolução Francesa, por exemplo. Eu acho curioso isso, que é como se dissesse basicamente o seguinte: você pode ser cristão desde que seja lá no cantinho da sala escura da sua casa. Não traz isso para público, né? E os evangélicos pensam diferente. Como é que eu vou debater aborto sem falar de valor moral e vida sagrada? Como é que eu vou debater drogas sem levar em conta o que eu penso sobre a vida e tudo mais? Então, o que o Bolsonaro quis dizer com isso, na minha interpretação, é que alguém terrivelmente evangélico vai ser alguém que entende a guerra cultural em curso e a necessidade de criar obstáculos e barreiras ao avanço daqueles que seguem a religião secular, da ideologia jacobina, que querem empurrar a história. Então eles vão estar atentos, cientes da importância de fazer valer a Constituição. Porque, teoricamente, Paulo, e eu encerro com isso, né, a sabatina para um indicado para o STF deveria se resumir a três coisas. Atende os 2 quesitos necessários, né, fora a idade,
Tem o notório saber jurídico? Tem. Bom, isso já eliminaria o Toffoli. Tem reputação ilibada? Tem. Isso já eliminaria uns 6 ou 7 ali que o PT indicou. Né? E promete ser um guardião da Constituição? Sim, tá bom, tá aprovado. Né? A pergunta ausente nessa sabatina é essa. Qual é o seu rigor ao exercer a missão de um ministro de uma corte constitucional? Então, no Brasil, já está tudo deturpado na largada. Não há essa consciência da função constitucionalista na corte, porque é o neoconstitucionalismo que manda hoje. É o garantismo de um lado para bandidos e do outro lado o empurrar a história, o ativismo, o fazer leis. Né? Há um vácuo legislativo, então a gente ocupa. Será que o legislativo não está legislando sobre aborto ou sobre casamento gay da forma que a minoria barulhenta e a imprensa gostariam? Porque há um impasse ou porque não quer? Porque a maioria eleita pelo povo não está afim de ter que legislar nessa direção? Então que vácuo é esse? Então, na verdade, isso é um pretexto para quem quer ocupar a função do legislativo. O juiz está ali para fazer valer a Constituição. E aí, nesse sentido, me parece também, junto com o Fiuza aqui, o Nunes Marques é uma escolha ruim, é uma derrapada do presidente. A única coisa que eu trago como benefício da dúvida em relação a isso, né, pode ter sido aquilo que o Fiuza mencionou, dele, uma espécie, eu não mexo muito em vocês não mexem muito comigo, não vamos para golpismos aqui, ou para embate direto mais perigoso, né? Mas eu penso numa outra coisa, né? Era um cara que agradava ao Ciro Nogueira, Piauí e tudo. Eu penso em uma outra opção aqui, né? Olha o que aconteceu com a indicação da André Mendonça, que era alguém com bom trânsito no Supremo, que o Gilmar Mendes está elogiando efusivamente, que muitos senadores gostavam e aplaudiam. Quase não foi. O Alcolumbre, e ele não fez isso sozinho, não acredito, sentou em cima mais de 4 meses, tentando forçar o presidente a desistir. Então, isso foi o André Mendonça. Imagina se é o Ives Gandra. Entendeu? Então, assim, me parece que ali houve uma percepção do tipo assim, a primeira indicação, eu não posso ter essa mancha de indicar um nome que não vai adiante, isso é muito delicado, né? Tem raríssimas vezes na história isso, do Brasil mesmo. Então, é preciso tomar muito cuidado aqui com isso. Então, me parece que pode ter sido mais por essa linha. Tanto que o presidente Bolsonaro já disse em algumas entrevistas que esse tipo de mudança, ele está atento, é muito importante, mas é o tipo de mudança muito lenta e gradual. Acontece aos poucos. Né? Tivemos aí deputados bolsonaristas tentando revogar a PEC da Bengala justamente para ele indicar, se reeleito, em vez de 2, 4. E aí você consegue ir fazendo a mudança. Então, não sei, talvez tenha sido um senso de pragmatismo do presidente e deu nisso. Né? Era o que tinha, o Cássio Nunes. Mas me parece que houve uma evolução em relação a André Mendonça. Aguardar, né? Vamos ter que acompanhar. Tomara que ele lá dentro seja um juiz constitucionalista. É isso que precisamos na corte hoje.